Fala galera, sejam bem-vindos ao sétimo episódio do programa Live do Rony. Aqui eu ensino várias estratégias que fazem você passar em cálculo de primeira. Eu sou o professor Rony e o tema da live de hoje é equações diferenciais. Bora começar com o que é equações diferenciais. Deixa eu consertar esse título aqui. Isso não é inequação modular. O termo dessa vez são equações diferenciais. Pronto. O que é equações diferenciais? Eu gosto de fazer uma analogia com uma equação algébrica normal que você está acostumado no colégio. Por exemplo, x mais 5 igual a 7. Nesse caso, qual é o valor de x que soluciona essa equação? Dá para fazer de cabeça, né? X é igual a 5. Porque se você substituir o x por x igual a 2, né? Se você substituir o x por 2, essa vai ser uma igualdade verdadeira. Da mesma forma, nesse exemplo aqui à direita, x menos 3 igual a 10. Claro que o x vai ser 13, porque 13 menos 3 é igual a 10. Isso é uma equação algébrica. Mas, para passar em cálculo de primeira, não basta conhecer as equações algébricas, né? Elas são importantes, mas lá na faculdade, né, quando a gente começa a estudar cálculo, vem um conceito novo chamado equações diferenciais. Basicamente são equações, só que dessa vez você não tem simplesmente x, você tem funções e as suas derivadas. Então, por exemplo, vamos supor que nós temos uma função y. Se você derivar a função y e depois somar com o triplo da função y, tem que dar 10. Então, qual é a função que, quando você deriva a primeira derivada, mais o triplo da função tem que ser igual a 10? Isso é uma equação diferencial. São equações que envolvem derivadas de uma função qualquer. Beleza? Aí, a resposta dessa equação diferencial, ela é uma função. Ela não vai ser um número como uma equação algébrica, né? X igual a 2, x igual a 13, isso é um número. Aqui, eu vou colocar exemplos, tá? Não estou falando que a resposta vai ser essa, não. Mas, por exemplo, o y pode ser e elevado a x. Vamos supor que se você derivar essa função, depois somar o triplo dessa função, vai dar sempre 10. Sacou? Então, equação diferencial são equações que envolvem derivadas. A solução de uma equação diferencial não é um número, ela é uma função. Então, essa aqui é só uma introdução mesmo do que é equação diferencial. Esse conteúdo é muito importante para você passar em cálculo de primeira. Conheço vários alunos que morrem de medo dessa matéria, tá? Coloquei dois exemplos aqui, mais dois exemplos. Dessa vez, a gente tem derivada segunda, né? Então, derivada segunda, derivada primeira e a própria função. No último exemplo, tem a derivada de quarta ordem, de segunda ordem, de primeira ordem. Então, equações diferenciais são equações que envolvem derivadas de várias ordens e o resultado dessa equação não é um número, vai ser uma função de x. Ok? Quais são os tipos? Tem vários tipos, tá? Equação de Bernoulli, equação de Laplace, tem vários tipos. Mas eu vou explicar nessa aula aqui duas diferenças bem básicas, tá? As equações diferenciais podem ser classificadas como equação diferencial ordinária, a famosa EDO, ou equação diferencial parcial, que é o EDC. O EDC não é toda a faculdade que cobra, tá? O EDC ele é mais avançado. Agora o EDO, nossa, eu diria que 95% das faculdades cobram EDO. Essa é uma matéria muito comum em prova. Então, se você quer passar em cálculo de primeira, vale a pena revisar essa matéria, tá?
Vou explicar a diferença. Basicamente, quando você tem uma EDO, as derivadas que aparecem aqui na função são derivadas ordinárias, ou seja, são derivadas de uma função que tem apenas uma variável. Nesse caso, eu coloquei x, mas poderia ser uma outra letra. A função que a gente está derivando, ela tem apenas uma variável. Então, eu coloquei três opções aqui. Pode ser uma derivada de segunda ordem, derivada de primeira ordem, tem derivada de terceira ordem também, tem derivada de n ordens, né? Você pode derivar quantas vezes você quiser. Aí, a lógica para você resolver uma equação diferencial é pensar numa função de uma variável, né? Nesse caso, pensa numa função de uma variável, pode ser qualquer função, x, lnx, e se você calcular as derivadas dessa função e substituir na equação diferencial, essa igualdade tem que ser verdadeira. Se isso acontecer, essa função é a solução da equação diferencial. E o EDC, que é a equação diferencial parcial? Aqui, a gente vai trabalhar com derivadas parciais. Ou seja, a nossa função ela não tem uma variável só. Agora ela tem x e y. Então, a solução é uma função de x e de y. Não é só uma função de x. Vamos colocar alguns exemplos? A resposta pode ser, sei lá, e elevado a x mais y. Pode ser x ao quadrado y mais 3. Então, a solução é uma função com duas variáveis. E aqui envolve derivadas parciais. Quando você tem um EDO, a solução da equação ela tem uma variável só. Por exemplo, e elevado a x, seno de x, cosseno de x, qualquer função de x. Essa é a principal diferença, beleza? Para você passar em cálculo de primeira, essa classificação tem que ficar bem clara, tá? Isso é um conceito bem simples. Às vezes cai, tipo, ele te dá uma equação diferencial e pede para você classificar em ordinária ou parcial. Ok? Próxima, por que eu estou passando esse assunto? Isso aqui, galera, é um assunto muito comum nas provas, tá? Só que você não vai ver isso no cálculo 1. Normalmente a gente começa no cálculo 1, depois vai para o 2, 3, algumas faculdades têm o 4. Então, normalmente, as faculdades cobram isso lá no cálculo 2 ou no 3. Eu já vi cobrar no cálculo 1 também. Só uma introduçãozinha. É um assunto muito comum em prova e por isso que eu escolhi esse tema. Muitos alunos travam nessa matéria, sabe por quê? Porque para você fazer os exercícios de equações diferenciais, você tem que saber limite, tem que saber derivada e tem que saber integral. Então, é uma matéria mais avançada. Você não começa a faculdade, né? Primeira matéria de cálculo não vai ser equações diferenciais, porque você tem que ter uma base muito boa já. E é por isso que os alunos travam muito. Tem que ter uma base muito boa de cálculo. Ok? Para você passar em cálculo de primeira, equações diferenciais ordinárias, vou chamar aqui de EDO, é um conceito muito importante. Tá? Parece que é difícil, mas não é tão difícil assim. E fica aqui comigo, porque eu vou resolver um exercício de equação diferencial ordinária, e mesmo que você nunca tenha visto limite, derivada ou integrais na sua vida, você vai conseguir acompanhar o exercício, tá bom? Então não desiste não, fica aqui comigo até o final. Quais são as maiores dificuldades dos alunos? Eu recebo muito aluno que tenta passar em cálculo de primeira, mas tem medo de reprovar em cálculo. Isso já aconteceu com vocês? Porque, nossa, eu já recebi muito essa frase. A galera morre de medo porque não entende o que o professor fala, fica perdido em sala. É um medo muito comum. Não sei se você sabe, mas o índice de reprovação em cálculo é muito alto, né? Claro que varia de faculdade, né? Depende da faculdade, depende do professor, mas eu diria que acima de 50% é uma média normal aí de reprovação nessa matéria. Qual que é o principal motivo disso aqui? O cálculo 1, que é normalmente a primeira matéria de cálculo que você estuda na faculdade, o aluno veio do ensino médio acostumado, né, com
com o estilo, com a dificuldade do colégio. E aqui é completamente diferente. O estilo de aula, o professor passa a matéria correndo, ele assume que você já sabe muita coisa, você tem que revisar toda a matemática do ensino médio, revisar mesmo, porque se você não entende a matemática do ensino médio, você não consegue nem acompanhar o que o professor fala em sala. Aí, muitos alunos também ficam com vergonha de perguntar alguma coisa para o professor, porque tá num ambiente de faculdade, né? É mais complicado fazer isso. Aí volta para casa com dúvida, não tem por onde estudar. Enfim, esse medo é muito comum. Medo de reprovar em cálculo. Mas, galera, não é tão difícil quanto parece, tá? Se você seguir o método certo, se você começar a identificar o padrão nas coisas, é isso mesmo que você ouviu. Padrões. Em todo exercício de cálculo, existem padrões. E se você começar a enxergar as coisas, enxergar a aula do professor, fazer os exercícios, com foco em identificar os padrões, sua vida vai ficar bem mais fácil, tá? Um outro medo, uma outra dificuldade é não entender a aula do professor. Isso acontece porque o professor assume que você já sabe vários pré-requisitos, que você já sabe a matemática básica, você já sabe o pré-cálculo, você já sabe aquela matéria de funções do ensino médio. Se você está, por exemplo, lá no cálculo 3, vamos supor que o professor já esteja passando equações diferenciais. Ele não vai revisar limite, derivada integral, porque não dá tempo. Então, ele já vai assumir que você já sabe limite, derivada integral, séries. Esse é que é o problema. A maioria dos alunos não lembra essa matéria. E, como não tem essa revisão com calma, né, lá na faculdade, o aluno tem que estudar sozinho em casa. E isso é um problema, porque o livro é complicado, você vai pegar videozinho no YouTube e é superficial demais. Então, essa é uma dificuldade muito comum. Tá? Você tem que ter uma base muito boa para conseguir acompanhar a aula do professor. Mas, se você fizer os exercícios usando a habilidade de reconhecer padrões, às vezes, mesmo não entendendo a aula do professor, você consegue passar em cálculo de primeira. Então, esse é o segredo. Tá? Esse é o segredo para você passar em cálculo. Sempre tenta identificar padrões das coisas. Vai fazer um exercício, vai assistir uma aula do professor, procure padrões, porque isso aqui vai facilitar demais os seus estudos. Pré-requisitos para você conseguir acompanhar a aula de hoje. Isso aqui não é uma aula de faculdade, pelo amor de Deus. Então, eu vou passar todos os pré-requisitos aqui, com calma. Não vou assumir que você já sabe a parte básica, tá bom? Como a gente vai estudar equações diferenciais, você tem que ter uma noção de derivadas. Primeira regrinha é a regra do produto. Para você derivar um produto, derivar é quando você coloca esse símbolo aqui. Você coloca esse símbolo na função. É um operador que indica derivada, tá bom? Então, para você derivar um produto, você deriva a primeira função vezes a segunda sem derivar. Tá vendo que eu não coloquei o linha? Depois você soma com a derivada do segundo vezes o primeiro sem derivar. Olha um exemplo. Quando você tem x vezes seno de x, você não pode derivar o primeiro e depois multiplicar pela derivada do segundo. Isso aqui está errado. E muito aluno erra isso. Conheço vários alunos que não conseguiram passar em cálculo de primeira porque esqueceram de usar essa regra. A derivada de um produto não é um produto, não é o produto das derivadas. Você tem que usar essa regrinha aqui. Para você derivar x vezes seno de x,
você tem que derivar o x vezes o seno, mais deriva o seno vezes o x. É basicamente isso. O pré-requisito 2 é a famosa regra do expoente. Nossa, acho que quase toda prova de cálculo cai essa regrinha, né? Para você passar em cálculo de primeira, você tem que ter velocidade na hora de usar a regra do expoente, porque ela é muito comum. Às vezes, no mesmo exercício, você usa a regra do expoente várias vezes. Quando você tem x elevado a um número, então pode ser x elevado a 10, x elevado a 3, x elevado a qualquer número, tá? Mas tem que ser número, não pode ser tipo x elevado a 100 de x. Não pode. Se tiver, sei lá, 3 elevado a x, aí o número está na base. Então, estou te mostrando casos em que você não pode usar a regra do quociente. Do quociente, não. Regra do expoente, né? Nesses dois casos aqui, você vai usar uma outra regra de derivação. E eu já vi muito aluno que não conseguiu passar em cálculo de primeira porque usou a regra do expoente quando não podia usar. Muito cuidado com isso, tá? X elevado a um número, você vai baixar o número, depois fica x elevado ao número menos 1. Só isso. Vou colocar um exemplo. X elevado a 99. Baixo o expoente, x elevado a 99 menos 1, que é 98. Só isso. É uma regra de derivação muito comum. E a gente vai precisar desses dois conceitos aqui, principalmente o 1 e o 2, para resolver o exercício de hoje, sobre equações diferenciais. O pré-requisito 3 e 4, isso aqui é mais um pré-cálculo, matemática básica. Aqui não tem muita derivada, não. É só lembrar que quando você tem uma fração, você pode escrever com uma potência negativa. E quando você tem uma raiz, você escreve com uma potência fracionária. Então, quando você olha para essas funções, parece que não pode usar a regra do expoente, porque não está no formato x elevado a um número. Mas, usando as propriedades de potência, né? Expoente fracionário, expoente negativo, você manipula no formato x elevado a um número para depois aplicar a regra do expoente. Ok? A gente vai usar isso nessa aula de hoje. Sempre que aparecer, então, 1 sobre x, aí a gente vai escrever no formato do expoente negativo. E depois, se precisar derivar essa função, a gente vai derivar no formato x elevado a menos 1. Baixo o menos 1, x elevado a menos 1, menos 1, que é igual a menos 2. Beleza? A mesma coisa vale para a raiz. Como eu sei que a raiz de x é x elevado a meio, para você derivar a raiz de x, você tem que derivar no formato x elevado a um número. E a regra é a mesma. Fica meio, x elevado a meio menos 1. Ok? Então, esses são os pré-requisitos que você precisa para acompanhar a aula de hoje. E esses conceitos aqui são extremamente importantes para você passar em cálculo de primeira. Claro que você não tem que saber a matemática básica toda, mas algumas regrinhas, como essas duas aqui, ó, a regra 3 e a regra 4, a gente vai usar demais. Beleza. A equação diferencial que a gente vai trabalhar na aula de hoje é essa aqui, ó. 2x ao quadrado vezes a derivada da função, mais 3x vezes a derivada da função, menos a própria função igual a zero. Perceba que é uma equação diferencial, porque é uma equação que envolve derivadas. Basicamente, você tem que imaginar uma função em que, quando você coloca a derivada segunda aqui, a derivada primeira aqui e a própria função aqui, vai fazer essa igualdade ser verdadeira. É isso. Nesse exercício, a gente vai verificar se raiz de x é uma solução, se x ln de x é uma função e se 1 sobre x é uma função. Para você resolver esse exercício, a gente vai basicamente descobrir quem é o y, quem é o y' e quem é o y duas linhas. Derivada primeira, derivada segunda, derivada terceira. Depois de encontrar essas três derivadas, a gente vai substituir na equação e verificar se vai ser uma igualdade correta. Se for correto,
é solução. A função que a gente escolheu é a solução. Se não for correto, não vai ser solução. Então, nesse exercício, a gente vai verificar se essas três funções são solução ou não. É uma questão muito comum em provas de equações diferenciais, tá? Então, preste atenção aí. Se você quer passar em cálculo de primeira, esse conteúdo é importante. Bora começar com a letra A? F de x é raiz de x. Então, o primeiro passo, pessoal, é encontrar as derivadas. Raiz de x pode ser escrito como x elevado a meio. Já expliquei isso, né? É um daqueles pré-requisitos. Aí agora a gente vai derivar. A derivada de x elevado a meio, baixa o expoente menos 1. Só apliquei a regra do expoente. Beleza. Essa é a resposta, então, do y'. Aí agora, para achar o y duas linhas, você vai derivar essa função de novo. Então, se você baixar o menos meio, vezes menos meio que já está lá embaixo, meio com menos meio é igual a 1/4. Eu fiz isso aqui, ó, meio que multiplica menos meio, x elevado a menos meio menos 1. Eu usei a regra do expoente. Entendeu? O expoente é menos meio, coloquei embaixo. Depois eu escrevi expoente menos 1. Meio menos 1 é menos 3 meios. E meio vezes menos meio é menos 1/4. Beleza? Encontramos, então, derivada primeira, derivada segunda e a função original. Agora a gente tem tudo o que a gente precisa para verificar. É só substituir na função. Aonde tem y', aonde tem y duas linhas, eu vou escrever a segunda derivada que a gente acabou de calcular. Coloquei aqui em vermelho. Aonde tem y', a gente vai colocar essa derivada primeira aqui. Meio x elevado a menos meio. E aonde tem y é a função sem derivar. Então, o y é raiz de x. A gente vai colocar essa função aqui. Ok? Coloquei aqui no lugar do y. E o seguinte, em vez de trabalhar com frações no expoente, eu estou trabalhando com números decimais. Então, em vez de escrever menos 3 meios, coloquei menos 1,5. Em vez de escrever menos meio, menos 0,5. E o y, que é x elevado a meio, eu escrevi 0,5. Só coloquei na notação de decimais porque fica mais fácil. Aí agora é só desenvolver essa equação. Tá? 2 vezes menos 1/4 dá menos 2 meios. E x ao quadrado vezes x elevado a menos 1,5 mantém a base e soma os expoentes, né? 2 menos 1,5 dá meio. Agora vamos fazer a mesma coisa aqui. 3 com meio dá 3 meios. Eu sempre faço a conta numérica primeiro e depois faço a conta com x. A conta com x vai ficar x vezes x elevado a menos meio. Quando não tem nada, o expoente é 1. Conserva a base, soma os expoentes. 1 menos meio é igual a meio. E depois sobrou x elevado a meio aqui. Agora a gente pode somar todo mundo, né? Porque a base é a mesma. X elevado a meio aparece nas três parcelas, né? Então é só juntar menos meio com 3 meio com menos 1. E esse valor vai dar 0. Beleza? Se você fazer essa soma de frações aqui, vai dar 0. 0 vezes x vai dar 0. 0 igual a 0. O que significa isso? Que a equação é verdadeira. Isso significa que quando a função é raiz de x, essa equação diferencial vai ser igual a 0. Podemos afirmar, então, que raiz de x é solução da equação diferencial. Gente,
Coloque aí nos comentários se isso aqui foi difícil demais ou se vocês conseguiram acompanhar, tá bom? Para você passar em cálculo de primeira, é importante aprender a fazer esse tipo de questão, tá? Bora fazer a letra B? Bem parecida, só que agora vai ser com uma função diferente. Eu tenho a função x vezes Ln de x, ok? Para calcular a derivada primeira, tem que usar a regra do produto. Então a gente vai ter que derivar x, que é igual a 1. Por que a derivada de x é 1? Olha só, para você passar em cálculo de primeira, essa derivada é muito famosa, tá? X elevado a 1 é só usar a regra do expoente. O expoente é 1, né? Quando não tem nada, o expoente é 1. Se você usar a regra do expoente, fica 1 vezes x elevado a 1 menos 1, que é 1 vezes x elevado a 0, que é igual a 1. Então, o derivado de x é 1 pela regra do expoente. Beleza. Então, eu derivei o x, deu 1, vezes o ln, sem derivar. Aí, agora, eu vou derivar o ln, e a derivada do ln de x, acho que eu não coloquei lá nos pré-requisitos, mas eu vou relembrar ela aqui com vocês. Ó. A derivada do ln de x é 1 sobre x. Só isso. É uma regrinha que você teria que saber. Então, agora eu derivei o ln de x, 1 sobre x, vezes o primeiro sem derivar. O primeiro é x. 1 sobre x vezes x é igual a 1. Então, essa é a resposta da derivada primeira. Agora, tem que encontrar a derivada segunda. Só derivar de novo. Derivada do ln de x é 1 sobre x. E a derivada de 1 é 0. Por que a derivada de 1 é 0? Para você passar em cálculo de primeira, essa também é uma derivada famosa, tá? Já acostuma com isso. Derivada de um número é sempre 0. Mas eu vou explicar por quê. Se você pegar o número 1, você pode considerar que tem um x elevado a 0 aqui. E o x elevado a 0 é 1, né? Então, pela regra do expoente, vai ficar 1 baixo o expoente, x elevado a 0 menos 1. Como tem um fator nulo aqui, ó, essa multiplicação vai dar 0. Então, pela regra do expoente, a derivada de um número é sempre igual a 0. Agora nós temos as três derivadas. Derivada, a função normal, derivada primeira e derivada segunda. É só substituir, pessoal. Que nem a gente fez na letra A. Se você substituir e a resposta der 0, é solução. Se não der 0, não é solução. Aonde tem y, eu coloquei x ln de x, que é a função original. Aonde tem y', eu escrevi ln de x mais 1, que é a derivada segunda, a gente acabou de calcular. Aonde tem a derivada segunda, eu estou colocando 1 sobre x. Beleza? Agora é só fazer conta. 2x ao quadrado vezes 1 sobre x é 2x. 3x vezes ln, 3x vezes 1, menos x ln de x. A única coisa que a gente pode juntar aqui é 3x ln de x menos x ln de x. Isso vai dar 2x. Então, isso vai dar mais 2 ln de x, né? A gente tem 3 menos 1 é igual a 2. Vai dar mais 2. Podemos juntar também 2x com 3x. 2 mais 3 dá 5. Isso aqui não vai dar sempre 0, né? Depende do valor de x. Isso significa que não é solução. Por que não é solução? Porque se você substituir a função x ln de x com as suas derivadas na equação diferencial, isso não vai dar sempre 0. Tudo bem? X ln de x não é a solução dessa equação diferencial. Para você passar em cálculo de primeira, é importante você aprender a fazer esse tipo de exercício, tá bom? Bora fazer a última agora. Letra C. Verifique se 1 sobre x é a solução da equação. Essa aqui é mais simples, porque 1 sobre x é x a menos 1. Eu expliquei isso lá no pré-requisito, né? É só transformar em expoente negativo.
Se você derivar baixo ou menos 1, fica x elevado a menos 1, que é menos 2. Então, pela regra do expoente, vai dar menos x elevado a menos 2. Agora, a gente tem que derivar isso de novo. Derivada de menos x elevado a menos 2 vai ficar baixo expoente, que é menos 2, x elevado a menos 2 menos 1. Menos com menos 2 é mais 2. Menos 2 com menos 1 é menos 3. Então é isso. Rapidamente aqui, usando a regra do expoente, podemos calcular a função original, que já foi dada, a derivada primeira e a derivada segunda. Agora é só substituir e verificar se vai dar zero. Aonde tem y', eu estou colocando 2x elevado a menos 3, certo? É uma substituição mesmo. Aonde tem y', eu coloco menos x elevado a menos 2. E, por último, aonde tem y, eu coloco a função original, que é x a menos 1. Bora fazer essa conta. 2 com 2 dá 4. X ao quadrado com x a menos 3, conserva a base, soma os expoentes, né? 2 com menos 3 dá menos 1. Cheguei aqui. 3 com menos 1 é menos 3. X elevado a 1 vezes x elevado a menos 2. Conserva a base e soma os expoentes. 1 menos 2 dá menos 1. E no final sobra simplesmente o x a menos 1. Perceba que apareceu x a menos 1 em todas as parcelas. Isso facilita muito, que a gente pode colocar em evidência, né? É só fazer a conta. 4 menos 3 menos 1 dá 0. Como isso aqui ficou 0 vezes x a menos 1 igual a 0, isso significa que sempre vai dar 0, independente do valor de x. Ou seja, 1 sobre x é a solução da equação diferencial. Por quê? Porque se você substituir a derivada segunda, a derivada primeira e a própria função nessa equação diferencial, vai ser verdade. Vai transformar numa equação verdadeira. Beleza? Para você passar em cálculo de primeira, é muito importante você entender o que é uma solução de uma equação diferencial e o que não é uma solução. Tá? Isso aqui é muito importante. É uma matéria que cai muito nas provas. Ok? Bora fazer um resumão de tudo que a gente viu? Eu comecei explicando o que é uma equação diferencial e quando eu comparo com uma equação algébrica, fica bem fácil de enxergar, né, essa diferença. Basicamente, numa equação diferencial você tem derivadas e a solução é uma função. Existem dois tipos, né, equação diferencial ordinária, que é chamada de EDO, e tem equação diferencial parcial, que é a famosa EDC. Por que eu passei esse assunto? Porque é um assunto muito comum nas provas e muito aluno tem trauma de equações diferenciais. Quais são as maiores dificuldades dos alunos? Medo de reprovar em cálculo, não entender o que o professor fala. E eu passei alguns pré-requisitos para vocês, né? Regra do produto, regra do expoente, um pouco de pré-cálculo. E a gente resolveu 3 exercícios. A gente verificou se cada uma dessas 3 funções é ou não é uma solução dessa equação diferencial. Beleza? Espero que essa aula tenha ficado bem claro que são equações diferenciais e espero ter transformado essa matéria em algo mais simples para você. Tá? Nossa, eu conheço muito aluno que tem trauma dessa matéria. Muito obrigado por me assistir até aqui. Tá? Esse vídeo durou quase 40 minutos e você poderia estar fazendo qualquer coisa aí, né? Mas você está comprometida a passar em cálculo de primeira e conseguiu ficar aqui até o final do vídeo. Então, muito obrigado e fica tranquilo, porque agora tem live todo dia nesse canal. Hoje eu falei sobre equações diferenciais e amanhã eu vou escolher um tema diferente. Eu não passei tudo de equações diferenciais aqui, porque senão vira uma aula de faculdade, sabe? Tem que passar tudo correndo, assumindo que você já sabe. O foco dessas lives vão ser sempre isso. Eu vou pegar um tema do cálculo e vou aprofundar nele.
e com calma, passando os pré-requisitos. Eu acho que essa é a melhor forma para você assimilar a matéria e conseguir passar em cálculo de primeira. Só toma cuidado, galera. Muita gente pode ter ficado satisfeita com esse vídeo. Ah, a equação diferencial é fácil, é só isso. Mas, para você passar em cálculo de primeira, não basta assistir só esse vídeo, porque tem várias outras matérias de equações diferenciais que eu não passei nessa aula porque não deu tempo, tá? Existem as transformadas de Laplace, equação de Bernoulli, problema de mistura, esboço das soluções. São temas de equações diferenciais que vale até a pena fazer aulas sobre esses temas. Se vocês quiserem, coloque aqui nos comentários. Fala sobre transformar de Laplace. Então me explica aí como é que funciona a equação de Bernoulli. Coloca aqui nos comentários que eu vou ler. E o que você escolher pode ser o tema da próxima live. Beleza? Mas se ninguém comentar, eu que vou escolher o tema. Vou escolher um tema aleatório aqui. Tá? Para finalizar, a equação diferencial que a gente trabalhou hoje foi essa daqui, ó. 2x ao quadrado, derivada segunda, mais 3x, derivada primeira, menos y. O que a gente fez foi verificar se a função é solução ou não. Só que existe um outro tipo de exercício que a gente consegue determinar quais são as soluções. Tem técnicas para você identificar a solução de uma equação diferencial. Entendeu? Então, isso já é matéria para uma outra live. O que a gente fez aqui foi verificar se a função é. Mas existem exercícios que pedem para você encontrar todas as possíveis soluções. Esse eu acho que é um tema bem interessante. Coloca aqui nos comentários se você quiser que eu aprofunde mais nisso. Fechou? Muito obrigado por me acompanhar até aqui. Valeu!